Conhecer Barroso, uma viagem no tempo, à procura das origens de gentes, de lugares. Este é o destino para hoje. O Castelo de Montalegre localiza-se na Vila, freguesia e concelho de mesmo nome, distrito de Vila Real, em Portugal. No topo de um monte granítico, de onde se descortinam as serras do Gerês, a oeste, e Louroco, a leste, e o curso do rio Cávado, a norte, o castelo domina a povoação a poucos quilómetros da fronteira com a Galiza. Juntamente com o Castelo da Piconha, próximo de Torém, e o Castelo de Portelo, em Sendim, integrava o conjunto defensivo das terras de Barroso. Hoje, com o historiador José Dias Batista e Maria José Afonso, vão ficar a conhecer a sua história. Exatamente, estamos num dos ex-libris de Montalegre, uma das figuras mais importantes a nível histórico e que habitualmente é visitado por algumas pessoas. Hoje vamos viajar um pouco no tempo com o historiador José Dias Batista. Quando é que começou a história do nosso castelo? Precisamente no reinado de Dom Afonso III, o quinto rei de Portugal, ainda um dos reis conquistadores. As conquistas acabaram precisamente no reinado de Dom Afonso III, com o Algarve, e começou no ano de 1273, 9 de junho, data do fural da vila, em que ele espera fundar este castelo, afirma no próprio fural. Mas a que propósito é que se decidiu que Montalegre iria ter um castelo, que este seria um local estratégico a nível das conquistas e das guerras que se faziam sentir antigamente? Exatamente, porque estamos próximo, muitíssimo próximo da fronteira e de tal forma aberta, sem grandes acidentes, rios, etc., a passar, que até tínhamos uma guarda avançada no Castelo do Portelo, justamente em Sendim. Por isso era necessário construir aqui um castelo de base com uma boa estrutura, boa defesa, de modo que as entradas do inimigo se fizessem mais praticamente, não é? E já agora, porquê é que este castelo não foi construído em outros locais estratégicos na altura, que eram donos de cartas de foral, não é, tais honras, como é o exemplo de Gralhas, Padronelos? Porquê este local? Na altura, se não estou em engano, Montalegre ainda não existia como vila. Exatamente. Ora bem, a finalidade uma das finalidades era essa. Primeiro, acabar com todos esses concelhinhos pequeninos, coutos, honras, etc., e com as partes das regalias que elas tinham. A segunda era justamente estarmos próximo da fronteira, a fronteira aberta, como eu digo, e a terceira era acabar com o regime de pagamento dos impostos em géneros e, portanto, associar tudo na mesma entidade e na mesma região, na mesma zona administrativa, no mesmo centro administrativo, que seria, portanto, Montalegre. Portanto, na altura, foi nessa altura, aliás, que se começou então a usar a moeda aqui em Barroso, em Montalegre. A moeda já se usava. O sistema usado era a troca por troca, exatamente, não é? O sistema usado era, e nós mesmo no pagamento dos impostos ao rei, tínhamos serviçarias, isto é, grandes armazéns em diversas zonas. As inscrições indicam-nas todas, as inscrições precisamente desse rei, Dom Afonso III, onde tínhamos que levar os bens, tanto podia ser a mão do urso como a perna do porco. Ou seja, as melhores partes dos animais iriam... E os cereais, a cevada, o centeio, etc., e o milhão, o milho grosso, quando ainda não havia este milho moderno, foi mais tarde da América. E porque corriam o risco portanto, de os alimentos se estragarem pelo caminho, não é? Ora, aí está, por isso é que ele fez essa grande revolução de obrigarem as regiões administrativas a pagarem os impostos numa quantia só, de uma vez só, e abrangendo toda a região, neste caso toda a região de Barroso, que incluía, como sabe, os concelhos de Montalegre, Boticas, parte de Chaves, parte de Cabeceiras, etc. Acabamos por falar, inevitavelmente, um pouco sobre a história de Montalegre, do concelho de Montalegre, mas vamos nos centrar essencialmente no castelo, não é? Foi construído em duas fases, em duas partes? Não é? Sim, foi construído em duas fases. A primeira fase começou em 1273, com a declaração da sua construção no Foral, e 6 anos depois, em 1281,
o ano do casamento de Dom Dinis com a Princesa de Aragão, a Rainha Santa, já estava concluído, porque já integrou a Carta de Arras de Dom Dinis para a Rainha. Existe aqui uma particularidade, paramos frente a uma porta que na altura tinha um papel importante. Importante porque era uma das portas de mais fácil acesso ao castelo. A entrada principal é do lado de lá, a saída igual, toda a construção foi feita pelo lado de lá, esta é a chamada Porta da Traição. E quem é que saía por esta porta? Por esta porta só saíam, enfim, as guarnições militares. A Porta da Traição era o local por onde muitos castelos eram atacados, por exemplo, em Lisboa. Foi por uma destas entradas que foi morto Martim Muniz. Porta da Traição, assim denominada, por ser o local onde não era esperado ataque algum e os mesmos aconteciam. São marcas do tempo, deixadas por quem construiu o castelo. Que objetivo teriam os símbolos encontrados nestas torres? Intactos durante anos. Portanto, agora estamos numa das torres principais, são todas, cada uma à sua maneira. É a torre do relógio carregada de simbolismo, simbolismo escrito, neste caso, nas paredes. Temos aqui esculpidas umas chaves. O que é que queriam dizer estas chaves? Agora, todos estes sinais é uma simbologia que, como é símbolo hoje, nós assinamos o nosso nome. Os mestres pedreiros daquela altura, evidentemente não eram analfabetos, não sabiam escrever, escreviam um sinal próprio que os identificava como construtor determinado de pedras. Se reparar o que fez esta pedra, fez também provavelmente esta. E como é que é possível as pedras permanecerem praticamente intactas no que concerne à mensagem aqui transmitida? É possível, durante estes séculos todos, manter-se original? Apesar que o castelo foi reconstruído várias vezes. Olha, até lhe vou mostrar uma das reconstruções. Está indicada aqui justamente nestas pedras que aqui estão. Se reparar bem, temos aqui umas letras. Aqui é um T. E que dizem assim: a reconstrução. Formulou. Formulou. O L. Do, o licenciado. Manuel, Manuel, exatamente. Manuel, e agora voltamos atrás, à segunda linha. Antunes. Exatamente. Antunes de Viana. E quem era este senhor? Foi o senhor enviado pelo rei daquela altura, isto é, no ano de 1580. Portanto, foi o responsável pela reconstrução, tipo o empreiteiro atualmente. Foi mandado pelo rei, precisamente no ano em que perdemos a independência. Mas é só esta torre que tem estes simbolismos. Porquê? Ora bem, isso é uma coisa... Por ser a torre do relógio, por ter algum simbolismo? Não, o relógio, como sabe, é uma coisa já deste século. É uma coisa difícil de explicar. Isso provavelmente foi começada por aqui, o castelo, e depois foi acabada por outros obreiros que já não fizeram. Que não deixaram as suas marcas, porque, não é? Efetivamente, esta é a segunda torre principal. A primeira torre de homenagem é justamente esta que tem as ameias de Dom Afonso III. É justamente esta a primeira torre de homenagem. Que, como só tinha estas três torres, voltadas, portanto, a sul, e o ataque pelo lado norte se tornava muito mais fácil, foi por isso que Dom Dinis, aliás, ao longo de toda a fronteira, desde o Algarve a Caminha, ele mandou reconstruir os castelos e incluiu aqui, por exemplo, uma nova torre, a Torre Dionisina, que é maior, é muito mais alta, muito mais, que exerce umas funções de muito melhor defesa, e em Chaves também. Dom Afonso IV, em 1331, já havia reformulado o castelo. A sua marca é notória na Torre do Relógio. Foi nesta também que eles escolheram a única que eles escolheram para fazer inscrições. Aqui temos a segunda inscrição. Vê-se muito mal. E o que é que está aqui escrito? O que o rei Dom Afonso IV, já lhe tinha feito uma remodelaçãozita no ano de 1331. Estas são a inscrição que acabamos de ler. Onde está mais perceptível, não é? A mensagem. Olha, esta aqui é R. Alf IV, ano 1331. Provavelmente uma das primeiras escritas em português.
do reinado de Dom Afonso IV, filho de Dom Dinis, como se sabe. Perto do castelo situam-se 2 covelos, usados para atacar o inimigo. Agora estamos sentados num covelo, não é? O que é um covelo? Qual era o significado que tinha na altura? Ora bem, são uma espécie de torres, mini torres arredondadas, normalmente com aberturas, em que os Para soldados... sair a água, não? Não, onde os soldados, sim, a visão era localizar o inimigo e atingi-lo com setas. Portanto, aqui inseriam-se pessoas. Exatamente, aquelas aberturas têm essa finalidade de E não lançar-se. eram tapados? Não. Aquelas aberturas têm a finalidade deles com as setas, com as seteiras, atingirem o inimigo. Porque se trata da zona, isto fez-se muito depois já do castelo, portanto cerca do século XVI, XVII, XVII, precisamente porque era a zona de mais fácil acesso ao castelo. Por aqui entravam carros com cavalos, etc. Entravam por esta porta. Esta é a porta principal do castelo. Teve várias remodelações, como veio ali pela construção dos muros, um em cima dos outros. E foi necessário, já durante as guerras filipinas, etc., construir isto de novo. Arranjar outra estratégia para se poder defender a porta do castelo. E tinha ali outro covelo atrás. Portanto, eles podiam entrar por entre os covelos em direção à porta, mas eram defendidos aqui com soldados nestas guritas que aí têm, para atingirem com setas e outros instrumentos. Eu estou a ver que... Nessa altura já havia também pólvora, já havia armas de fogo, e já podiam atingir o inimigo também dessa maneira. Estou a ver que, portanto, as aberturas que tem este covelo é em forma de cruz. Tem algum significado a nível de religião? Não. Ou para movimentar as setas? Exatamente, ou a arma de fogo. Agora estamos no interior do castelo, propriamente dito. Existem portas que têm um formato diferente. Se não me engano, aquele é mais gótico, não é? Sim. Tem a ver com... Aliás, foram construídos na mesma altura, porque esta diferença de nível de estrutura da porta? Se repararem, o tipo de formato é em todos igual. É a passagem do românico para o gótico. Mas foi construído na mesma altura, porque esta diferença? Foi na altura de transição? Justamente, exatamente. É uma altura de transição, portanto, é a razão porque é que eles meteram lá aquela cruz no cima da porta da primeira, como eu digo, da primeira torre de homenagem, que está ainda muito bem conservada interiormente, em termos de estrutura de andares, etc. Só que o castelo era demasiado pequeno para defender uma região tão vasta e tão aberta, porque quais eram os castelos que existiam? Era a Piconha em Torém, depois o Portelo ali, que era praticamente uma guarda avançada de militares que iam daqui para lá, 6 ou 7 homens que apenas se limitavam a olhar se vinham inimigos, se não havia inimigos na região do Alto Lima, e depois daqui Chaves, porque a torre de Arbededo, do Couto de Arbededo, que era Couto do Arcebispo de Braga, só foi construída já no século XVI. Portanto, não teve influência praticamente na altura das guerras, não é? Portanto, este castelo ainda teve influência na altura da conquista. Este castelo foi construído 2 vezes, não é? Uma primeira parte por Dom Afonso III, exatamente, Exato. E depois esta torre grande que estamos a ver, Exato. Dom Dinis. Portanto, só as torres de homenagem é que eram possuidoras de ameias. Não, podiam todas, exatamente, não necessariamente, podiam todas possuir ameias, e é provável que as tenham possuído, mas durante muitos séculos, precisamente depois da guerra com Castela, Castela entrou em guerra com outras zonas, não interessa agora para aqui estudar, com a França, com a Inglaterra, com a própria Catalunha no seu interior. Quando falamos em espanhóis, temos que considerar as várias nações presentes e só uma que é conquistadora e guerreira: Castela, que domina o reino da Galiza, Navarra, Leão, Catalunha, Valência e dominou Portugal. Castela dominou parte da América do Norte, desde o México até a Antártida, todos os países da América do Sul e Central, e isto faz com que tenhamos que ter uma visão global da mentalidade e forma de atuar destes povos, que não têm uma forma tão forte de agir.
E isso sente-se atualmente com o País Basco. Na crise 1383-1385, na mudança da dinastia, o Castelo de Montalegre teve preponderante importância na crise entre a dinastia de Avis e Castela. Tomando partido por este, pelo facto da rainha ser portuguesa. E posto isto, as respostas de Dom João I e Dom Nuno Álvares Pereira não se fizeram tardar. Estas lutas levaram a que o próprio Dom João I, em 1385, e Dom Nuno Álvares Pereira, com os seus exércitos, rodeassem o nosso castelo, para obrigar os alcaides a dar voz por Portugal, por o mestre David, como se dizia então, que era o defensor do reino, etc, etc. Já tinha sido aclamado, defensor do reino, enfim, na voz maravilhosa do Dr. João das Regras, que defendia a independência absoluta do país. Por acaso, depois, não se sabe bem porquê, porque a história não nos diz, breve, em poucos, enfim, a estadia foi relativamente breve, e o Dom Nuno Álvares Pereira, que tinha ficado aqui, avança para Chaves, provavelmente mandado por Dom João I, onde aí sim, aí o cerco à Vila de Chaves demorou muito tempo, muitos dias, olha, foi por esta altura, acabou por esta altura, prolongou-se por bastante, mas ele logo a seguir, quando conseguiu falar com o alcaide do Castelo de Chaves, que pedia reforços a Castela, ou entregava, ou ele deixou-o sair, inclusivamente, e até trataram muito bem a mulher e os filhos dele, que era portuguesa. Portanto, nós assistimos aqui a um momento memorável que a crónica de Fernão Lopes fala, do cerco das forças, e até é uma nota engraçada. Veja bem, logo que acabou a guerra, logo que acabaram aquelas batalhas, Dom João I chama o maior amigo dele, que era Dom Nuno Álvares Pereira, e oferece-lhe as terras de Barroso, em dádiva, nomeadamente o castelo e as terras de Barroso inteiras.